Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Nós vamos dar início nesse momento ao nosso painel, a uma mesa muito bem organizada e mais do que necessária nesse momento tão importante que nós vivemos nos dias atuais. Nosso congresso acadêmico tem como mote a ciência e universidade e transformações para a sociedade. E o título desta mesa, Pandemia, SUS e Universidade, ela é mais do que oportuna. Diante de todos os desafios que nós estamos enfrentando, e é interessante observar que nas crises é que muitas vezes as grandes verdades podem emergir, grandes oportunidades podem realmente serem adicionadas, enfim, e modificar muitas vezes paradigmas que nós entendíamos talvez adormecidos e que talvez não tivessem tanta importância assim. Eu estou me referindo à questão do Sistema Único de Saúde e de todas as suas estruturas que rapidamente, apesar de todas as suas dificuldades, se alinharam, se organizaram e deram a melhor resposta possível. Com todas as nossas dificuldades, o SUS, né, ele mostra o seu vigor. E nesse cenário, eu gostaria de, nessa mesa tão importante, anunciar aqueles que vão abrilhantar esse evento. Eu gostaria de anunciar que nós teremos dois mediadores, inicialmente a doutora Virgínia Junqueira, que é docente do Instituto de Saúde e Sociedade, lá da Baixada Santista, e que ela tem um pós-doutorado, né, em medicina preventiva, enfim, um pós-doutorado, pós-doutorado em economia e política da saúde, né, pela Faculdade de Saúde Pública da USP, e atualmente é professora associada da Universidade Federal de São Paulo, do campus Baixada Santista. Eu agradeço muito, professora Virgínia, a sua presença aqui e a importância das suas contribuições, que certamente serão muito, muito robustas. Também gostaria de apresentar o Wagner Yoshizaki Oda, que ele é um terapeuta ocupacional e também com mestrado em medicina e trabalha também na Baixada Santista, né, numa atuação também bastante vigorosa, muito importante nesse momento de toda essa questão, e que ressalta aqui, acho que a importância da visão multidisciplinar, né, a integração dos saberes no sentido da promoção da saúde. E gostaria de apresentar aqueles que farão as suas apresentações, né, respectivas. Gostaria inicialmente de anunciar a presença do professor doutor Eduardo Medeiros, que é professor associado e livre-docente da disciplina de infectologia do Departamento de Medicina da Unifesp, e que tem uma atuação absolutamente crucial e estratégica dentro de todo esse enfrentamento, né, que a própria Unifesp, todo esse complexo tem enfrentado, digamos assim. Né? Ele é presidente da Comissão de Infecção Hospitalar do Hospital São Paulo desde março de 2002 e efetivamente tem trabalhado muito na assessoria, enfim, e na atuação frente a essa condição. Teremos também a presença do professor, e o doutor Eduardo fará, na sua apresentação, um painel, digamos assim, o quadro epidemiológico em relação ao que está acontecendo do Covid. A seguir, nós teremos a apresentação do Dr. José Roberto Ferraro, que é o diretor superintendente do Hospital São Paulo, o nosso hospital universitário, que por acaso está fazendo, nesse ano, estará completando 80 anos, né? O primeiro hospital universitário dedicado, né, com essa missão desde o seu nascimento, né? Importante ressaltar, e que o professor José Roberto vai falar sobre as ações, aquilo que o Hospital São Paulo, a maneira como ele se reorganizou e como ele enfrentou e tem enfrentado, né, essa condição atual e apresentando como isso foi feito e os indicadores mais essenciais e atualizados nessa questão. E por último, e não menos importante, nós teremos a presença do professor Dr. Jair Nilson. Ele será o professor que será, Jair Nilson Pai, que será
fará a apresentação, a última fala, e que ele vai fazer, digamos assim, uma apresentação sobre o grande papel, qual é a inserção do SUS, qual é o protagonismo, como tem sido o protagonismo no SUS durante todo esse processo, né? Como o SUS tem sido capaz de se organizar numa verdadeira operação de guerra, digamos assim, num momento tão importante, e como eu disse no início, muitas vezes com situações muito, muito precárias, digamos assim. Então, acho que essa importância do SUS será ressaltada, então, pelo professor Jairson. Então, nós vamos fazer essa dinâmica, eu vou fazer, então, serão feitas as apresentações, e a seguir eu passo a palavra à professora Virgínia e ao Wagner, que possam fazer também os seus comentários e induzir o debate, as reflexões, a partir dos três ilustres professores que estão compondo essa mesa. Muito obrigado a todos. Então, eu passo a palavra ao professor Eduardo Medeiros. Muito obrigado, professor. Bom, boa tarde a todos. É uma honra estar aqui nessa mesa. Obrigado, professor Nelson, professora Virgínia, professor Wagner. Para mim, é uma satisfação muito grande compartilhar essa apresentação com o professor José Roberto, professor Jair Nilson. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a situação epidemiológica. Pode passar o primeiro, por favor? Pode passar? Então, a ideia é discutir rapidamente, nos próximos 15 minutos, essa situação epidemiológica do coronavírus. Lembrar que os coronavírus são uma grande família viral, já conhecida desde os anos 60. Em 2002, nós tivemos o primeiro grande epidemia de coronavírus, que foi na China, numa província bem aqui no sudeste da China, chamada Guangdong, aonde levou cerca de 8.000 pessoas, com 774 mortes, uma taxa de letalidade em torno de 10%. Em 2012, uma nova epidemia, também na Ásia, mas se expandiu para a Arábia Saudita. Aqui é muito interessante, porque acometeu, foi identificada também em camelos, em dromedários também, e foi conhecida como MERS, que é a Síndrome Respiratória do Middle East, né, do Oriente Médio. Essa foi uma epidemia com uma letalidade muito alta, em torno de 35%. E agora, em 2019, começou em dezembro de 2019, esse novo coronavírus, que o chamamos de SARS-CoV-2, também porque nós já tivemos o SARS-CoV em 2002, então foi conhecido como SARS-CoV-2. Pode passar, por favor? O que é interessante nesse coronavírus é que ele também é possível infectar alguns animais. Isso não é comum, né? Já habitualmente os vírus eles têm origens e infectam determinado gênero, espécie de animais. Aqui esse coronavírus foi identificado em morcegos, com uma identidade completa do genoma em torno de 96,2% parecido com esse novo coronavírus, e também num animal chamado pangolim, que é esse animal, essa foto que está aqui à direita dos senhores, que é um animal que está ameaçado de extinção. As suas escamas são utilizadas na China como medicinal, uma medicina popular, e é muito caçado, tanto na Ásia como na África. E se achou esse novo coronavírus nesse animal com uma homologia genética de 99%, o que significa que provavelmente esse animal é um hospedeiro intermediário desse novo coronavírus. Pode passar? Bom, a origem... Próximo, por favor. Isso. A origem desse surto, né, ele se inicia num mercado de frutos do mar e de venda de animais vivos, numa cidade chinesa, bem na parte central da China, chamada Wuhan. Os casos iniciais eram trabalhadores desse mercado, né? A grande maioria eram trabalhadores e frequentadores desse mercado. Isso ocorreu em dezembro de 2019, e essa relação epidemiológica foi tão importante
que levou ao fechamento desse mercado em 1º de janeiro. Embora o vírus não tenha sido identificado em nenhum animal especificamente, ele foi identificado em líquidos, né, dos balcões onde esses animais eram mortos e limpos. Então, foi ali que o vírus também foi identificado. Pode passar? Muito bem, essa epidemia, ela, embora tenha iniciado aqui na China, né, na cidade de Wuhan, a parte bem central da China, ela se expande rapidamente para o Sudeste Asiático. Desse mercado de frutos do mar e de animais vivos, começa a ser transmitido para os familiares desses trabalhadores, rapidamente se expande por toda a cidade de Wuhan, é uma cidade com cerca de 13 milhões de habitantes. Se a gente fosse compará-la, seria muito próxima da capital de São Paulo, uma cidade industrial, com uma vida urbana muito forte, tem ligações rodoviárias por grande parte da China, e isso serviu para essa disseminação muito rápida da epidemia em Wuhan e na Ásia. Vejam que esse mapa é de 4 de fevereiro. Um mês depois, né, cerca de 40 dias depois, 17 de março, a epidemia já se expandiu já para praticamente toda a Ásia, Europa, e aqui foi um ponto muito importante, porque um dos primeiros países a ser acometido foi a Itália. E lembram-se que nós estávamos lá em fevereiro, né? Então, final de janeiro e começo de fevereiro, a Itália começa a ter uma expansão muito grande de casos. Estávamos em férias aqui no Brasil, próximo do Carnaval, e o fluxo de turistas para o Brasil e para São Paulo, especificamente, entre Itália, e muitos paulistas e paulistanos viajando para a Itália e voltando na época do Carnaval. Tanto é que o primeiro caso que acontece aqui no Brasil, em São Paulo, capital, foi em 26 de fevereiro, na quarta-feira de cinzas. Pode passar o próximo? Então, vejam, no início da epidemia, poucos países estavam acometidos, fundamentalmente a Ásia e pontualmente alguns países. Já no início de março, olha o crescimento aqui nessa linha mais rosa, mais escura, né? Vejam como a Europa é acometida principalmente, e mais agora, mais recentemente, junho, vocês observem que fundamentalmente as Américas são acometidas, principalmente Estados Unidos, que começa a crescer os casos a partir de março, e posteriormente também o Brasil. O Brasil começa a ser muito acometido como um dos principais países das Américas e virou o epicentro atual da pandemia. Pode passar? Essa situação, né, na verdade, hoje o Brasil está ocupando o 2º lugar em número de casos, perdendo apenas para os Estados Unidos, onde a epidemia se concentrou muito, inicialmente se concentrou em Nova York, e hoje já praticamente todos os estados americanos já descreveram casos. Então, a gente está tendo muitas ondas da epidemia em vários estados americanos. Houve um certo controle aqui até praticamente início de junho, mas rapidamente a epidemia se expandiu nos Estados Unidos. Pode passar? No Brasil, a epidemia se concentra principalmente na região sudeste, no início do seu quadro, cresce bastante, São Paulo, Rio de Janeiro, e muitos estados foram poupados durante a pandemia. A partir daí, a região norte do país começa a aumentar muito o número de casos, e mais recentemente a epidemia tem ido principalmente para a região sul e centro-oeste. Embora ela ainda continue em crescimento no Brasil, ela está tendendo a uma estabilização. É claro que quando a gente pensa em Brasil, a gente está pensando em várias epidemias ao mesmo tempo, dependendo da região. Muito parecido com o que está acontecendo também nos Estados Unidos, onde vários outros estados também estão crescendo, enquanto em Nova York está caindo o número de casos. Da mesma forma, a mortalidade tem uma tendência de estabilização.
aqui tanto pela diminuição de casos, como também pelo melhor conhecimento da pandemia, pela melhor estruturação dos serviços de saúde, e existe uma tendência de estabilização, principalmente aqui na região sudeste, pelo número de mortes. Pode passar o próximo? Então, aqui só para os senhores observarem, né, aqui a região, para dar uma olhada, a região sul, né, como cresce aqui o número de casos. Vejam aqui o crescimento do número de casos na região sul e na região centro-oeste. Vocês vejam, ontem, por exemplo, em Tocantins, nas últimas 2 semanas, houve um crescimento de 174%. Então, realmente, é muito importante o que tem acontecido, principalmente na região centro-oeste, mais para o norte, né, Amazonas, Belém, os casos diminuíram muito, mas, por exemplo, Tocantins cresceu muito a epidemia, assim como em vários estados do sul do país. Pode passar? Bom, mas e São Paulo nessa história, né? Como está a situação hoje epidemiológica de São Paulo? Pode passar? Então, tirando aí o próximo, isso. O retrato de São Paulo, esses são dados do dia 11/7, né, da Vigilância Epidemiológica de São Paulo. Vocês observam que tem uma tendência à estabilização. E é exatamente isso que está acontecendo também nos nossos hospitais, que temos observado que os casos têm estabilizado, embora ainda continue crescendo, o número de mortes diariamente ainda continua crescendo, mas comparativamente você tem uma tendência de estabilização. Pode passar? O que vem acontecendo, quando você pega o estado como um todo, você nota uma estabilização, mas isso principalmente porque a epidemia se está estabilizando na capital de São Paulo, mas ela está crescendo no interior. Como a capital é muito populosa, isso, quando você analisa o estado como um todo, você vê que realmente os casos estão estabilizando. Mas, entretanto, é uma epidemia que está ocorrendo de forma muito desigual. Vejam que está crescendo muito nessa região de Campinas, de forma muito significativa, Ribeirão Preto, Bauru, o número de casos vem crescendo de forma muito significante, e isso é importante, que é uma interiorização, isso é uma comparação dos mapas de um mês atrás, quanto mais escurinho, mais vermelhinho, maior número de casos. Vejam que o mapa de um mês atrás e agora praticamente todas as cidades paulistas têm casos de Covid-19 identificados. Pode passar? Bom, diante dessa situação, São Paulo fez um plano de retorno, né? Todo mundo tem acompanhado esse plano de retorno, inicialmente os bares, restaurantes, progressivamente. Hoje teve um anúncio de retorno de escolas, né? Tendo 14 dias a essa estabilização na faixa amarela, a gente já vai poder começar progressivamente também o retorno da vida escolar no estado de São Paulo. Isso é progressivo, com uma série de restrições, mas a ideia é que realmente, aos poucos, a gente vai retornando às nossas atividades presenciais. Esse plano está baseado em algumas premissas que estão aqui. Taxas de ocupação de leitos de UTI, que hoje no estado de São Paulo está em torno de 60%, 65%, isso é meio variável, mas está em torno disso. Na capital também em torno disso. Se pega São Paulo como um todo, está em 66%, a capital em 64%. Então, varia em torno disso. Número de leitos por 100 mil habitantes, número de casos, número de internações e número de óbitos. Então, são essas variáveis que são trabalhadas para questões do retorno. Pode passar? São Paulo, capital, está aqui na chamada fase 3, que é a fase amarela, onde estão progressivamente, embora com restrições, a abertura de bares, restaurantes, o comércio, o shopping tem horários específicos, salões de beleza, enfim. Aos poucos, a cidade
vai retomando as suas atividades com restrições, com horários, utilizando máscara, álcool gel, respeitando o distanciamento social e muito cuidado nos locais, principalmente com a ventilação. Locais fechados, que acumulam muitas pessoas, têm uma tendência de disseminar a infecção com mais facilidade. Ar-condicionado, janelas fechadas, aumenta a chance de disseminação. Então, a questão da ventilação é um ponto muito importante nessa pandemia. Então, o Estado acertou em fechar os bares e restaurantes a partir das 5 da tarde, porque à noite as pessoas tendem a se concentrar, tendem a ficarem mais juntas em locais fechados, com pouca ventilação e, consequentemente, aumenta a chance de transmissão. Pode passar o próximo? Aqui dados da capital, né? Então sempre você avalia os 14 dias anteriores ou os 7 dias, dependendo da resposta que você busca para a situação epidemiológica, e vê realmente que a variação tem diminuído, tanto em número de óbitos como número de internações, tem reduzido na capital. Próximo. Esse é um dado que é atualizado também diariamente, né? Então, a gente observa aqui as taxas de ocupação hoje na cidade de São Paulo, não no estado, né? Os hospitais municipais. Então, aqui tem uma tendência, dados do dia 10/7 às 11h30. Isso muda, como no nosso hospital, o professor José Roberto depois vai apresentar. Obviamente, esses dados mudam a cada momento. Pode passar, mas a gente tem gerado em torno de 60%. Uma questão importante que eu acho que vale a pena a gente considerar, que essa epidemia é desigual, né? Então, vejam aqui, né, um inquérito domiciliar de soroprevalência da infecção pelo vírus, pode passar. Esses dados, avaliando a parte sorológica, né, foi avaliado várias locais, várias cidades aqui e bairros, né? Aqui são bairros da capital, da cidade de São Paulo. Pode passar. E nessa avaliação, o que ficou muito claro, né, que hoje, o que nós temos observado? Os bairros com melhores condições de saúde, onde você tem um poder aquisitivo melhor, você poupa e diminui aí essa questão do número de mortes e de infecção. Na periferia de São Paulo, obrigado. Na periferia de São Paulo, que nós observamos, são distritos mais pobres, onde a soroprevalência é bem maior. Enquanto na parte mais central, os bairros Morumbi, Vila Mariana, a região, você tem com melhor poder aquisitivo, você tem a prevalência de infecção em torno de 6,5, enquanto na periferia, quase 3 vezes mais. Pode passar? Isso também, quando a gente avalia a mortalidade, também o número de óbitos, muito parecida. Essas manchinhas pretas são as comunidades, as favelas, né? E aqui, quanto mais escurinho, são os números, são os óbitos, né? Também na parte mais central, menos óbitos do que quando a gente compara com a periferia de São Paulo. Pode passar? E esse estudo mostra muito bem do Observatório Covid-19, né, um grupo de pesquisadores que avaliam rotineiramente a situação epidemiológica, também mostra outro impacto da desigualdade na mortalidade, onde pretos, né, têm uma maior chance de morrer, e pardos, quando comparado aos brancos, né, que foram utilizados como referência. Então, aqui mostrando a questão da raça, ou cor da pele, também foi avaliado renda e densidade domiciliar nesse estudo, mostrando que pretos e pardos têm uma maior chance de morrer durante a pandemia. Pode passar? E aqui, em relação ao nível socioeconômico, né? Então, aqui a porcentagem de população com renda inferior a 1/4 do salário mínimo, né? Então, por pessoa, em torno de R$400, 350, R$400. Então, vocês vejam aqui, né, essa situação, aqui em torno... quem
tem a maior parte da população com menor renda, então, quando você vê aqui mais que 10% da população que sobrevive com cerca de 1/4 do salário mínimo, você tem uma mortalidade de 36% maior do que quando comparado aos locais com menos de 5% da população que sobrevive com renda inferior a 1/4 do salário mínimo, mostrando o impacto da desigualdade social, especialmente em São Paulo, né? Foram estudados bairros onde pode ser avaliado essa situação, mostrando o impacto da desigualdade social na pandemia. Pode passar? Então, minhas considerações finais, né, mostrando que a epidemia no Brasil está se expandindo para o interior e importante aumento dos casos no sul e na região centro-oeste. A situação de São Paulo tende para uma evolução, para uma interiorização, aumento do número de casos no interior, uma estabilização na capital, porém com grande número de óbitos nas regiões periféricas, né, mostrando as características dessa pandemia. O impacto da abertura no comércio em São Paulo, agora com essa avaliação das escolas, né, avaliar nos próximos 15 dias, porque isso não é de imediato, você tem o período de incubação da doença, que varia em torno de uma média de 4 a 5 dias, mas pode estender a 14 dias, então você vai ver esse impacto após 15 dias, né? Então é isso que é muito importante a gente avaliar. Muitas cidades, inclusive fora do Brasil, na França, Itália, mesmo nos Estados Unidos, retrocederam nessa questão da abertura de acordo com o cenário epidemiológico. A volta às aulas presenciais, qual o melhor momento, é uma questão que está sendo muito discutido, né? E óbvio que dependerá do cenário epidemiológico. Importante que a gente tenha conhecido muito a questão da imunidade dessa doença, não basta apenas ter anticorpos ou anticorpos neutralizantes, mas tem um importante papel da imunidade celular nesse processo, né? Aquilo que a gente conhecia como imunidade coletiva, que antigamente a gente chamava de imunidade de rebanho, provavelmente nós não atingiremos nessa pandemia, ou esse valor é muito inferior ao que se pensava, que inicialmente 60%, 70%, provavelmente seja menor que isso. E a pandemia tende a se controlar com níveis inferiores a esse. E as boas notícias são relacionadas à vacina, que isso vai mudar o cenário epidemiológico, claramente. A vacina produzida pela Universidade de Oxford, que é um estudo coordenado aqui pela Unifesp, né, pelo Centro de Referência Imunológica Especiais. A coordenadora do estudo é a professora Lili, da disciplina de infectologia pediátrica aqui da nossa universidade, e a Sinovac, que é uma vacina produzida na China, com vírus inativado, e aqui sendo conduzido pelo Instituto Butantan, que já foi liberada também para ensaios de fase 3, e a população já está sendo recrutada para início do protocolo. Então, eu acho que são duas boas notícias. Das 18 vacinas hoje em testes no mundo, 2 estão aqui com transferência de tecnologia, e isso é uma excelente notícia. Eu agradeço aí muito a presença aqui e muito obrigado pela atenção dos senhores. Muito obrigado. Professor Eduardo, muito obrigado. E eu gostaria, então, de imediato passar a palavra, então, ao professor José Roberto Ferraro, para que fizesse, então, a sua apresentação relacionada, então, às ações como o Hospital São Paulo está enfrentando essa pandemia do Covid-19. Muito obrigado, professor José Roberto. Está com... Aqui? Isso. Uhum. Clica aqui. Agora, cadê o slide? Pega o slide aqui. Isso. Clica aqui. Vocês clicam aqui. Pode falar no custo aqui. Vocês estão me ouvindo? É o primeiro slide. Põe no primeiro slide. Bem, vocês estão vendo o slide? Bem, boa tarde a todos. Boa tarde, professor Nelson, professora Virgínia, professor Wagner, Eduardo, todos aí que me ouvem e me veem.
Muito boa tarde a todos que estão assistindo esse congresso da Unifesp. Queria parabenizar a Unifesp, em especial a professora Soraya, por mais este evento, e dizer da satisfação de estar presente aqui também no congresso da Unifesp. Realmente, como disse o professor Nelson no início, essa pandemia está demonstrando grandes verdades, e muitas delas estão no arcabouço do Sistema Único de Saúde, o nosso sistema de saúde, né? Construído desde há muito, né? E atuando, e foi capaz, esse sistema de saúde que está sendo responsável pelo grande atendimento de todo o país. Aí mostrou as verdades boas e também aqueles outros diagnósticos que teremos que avançar e melhorar. Eu vou demonstrar aqui como o Hospital São Paulo, o Hospital Universitário da Unifesp, enfrentou essa pandemia. Vou falar alguma coisa sobre recursos humanos, insumos, ocupações, e isso dentro da linha do tempo. Eu queria mostrar aos senhores que o Hospital São Paulo talvez seja um dos fatores de sucesso aqui, de todas as nossas atividades. Desde o dia 16, está aqui o dia 16 de janeiro de 2020, foi feita a primeira reunião de planejamento de ações do Hospital São Paulo contra a pandemia, motivada pelos comunicados técnicos do Ministério da Saúde. Então, esse aqui é uma linha do tempo, as principais atividades, mas eu queria destacar, muito antes do Carnaval, a CCH já nos alertou e nós começamos a nos preparar, não só a superintendência, a diretoria técnica da Sandra, com o doutor Newton Barros na diretoria clínica, a diretoria administrativa do doutor Marcelo, e de enfermagem, a doutora Ieda, estava por vir algo que nós não estávamos preparados. Logo em fevereiro, já a primeira reunião do Comitê de Enfrentamento, nós já nos reunimos na primeira reunião, dia 6 de fevereiro. E a linha do tempo foi indo, e em março, no dia 16 de março e no dia 17 de março, nós suspendemos as interativas do hospital e as consultas de procedimento ambulatorial, aquilo que podia ser suspenso. As internações oncológicas, as internações de gravidade nós mantivemos. E das consultas ambulatoriais, adiamos aquelas apenas que podiam ser adiadas. Aqui foi uma primeira decisão do hospital, e isso é muito importante, porque o hospital ele tem um comprometimento e um respeito ao Sistema Único de Saúde desde sempre. Nós atendemos o Covid e mantivemos o nosso atendimento para a população das outras patologias. Nos tornamos um hospital preferentemente Covid e não exclusivamente Covid. Isso trouxe para nós, do ponto de vista ético, uma satisfação, mas trouxe também um trabalho administrativo e técnico bastante complicado, porque nós tivemos que dividir a nossa estrutura em 4 grandes coortes, em 4 grandes espaços: as UTIs Covid e as UTIs não Covid, as enfermarias Covid e as enfermarias não Covid. Parece simples de falar, mas isto é difícil de manter, porque os nossos protocolos são rígidos para evitar a contaminação interna, e isso é difícil de manter, até porque, ao decorrer das semanas, a epidemiologia ia mudando e a gente precisou acrescentar leitos de UTI e de enfermaria. Nós também tivemos o início do atendimento das unidades respiratórias aqui no mês de fevereiro, né? Uma unidade específica para aliviar o nosso pronto-socorro, para atendimento de doentes com síndrome gripal. Hoje ele está em 7.000 atendimentos, mas se iniciou no dia 20 de março, coordenado pelo professor Paulo Abrão,
da disciplina de moléstias infecciosas aqui da Escola Paulista de Medicina. Também criamos, quase que imediatamente, a sala vermelha e a sala laranja do pronto-socorro, para receber os doentes que vinham da porta já com gravidade e para serem internados nas nossas unidades de internação. Começamos a transformar os leitos que eram enfermarias em UTI, expandimos as UTIs e expansão das enfermarias também em maio, e deu até bem pouco tempo atrás o número de UTI. Agora nós estamos no planejamento de protocolos de retorno. E eu queria dizer que o planejamento, o retorno, está sendo tão difícil como o início, porque é uma nova realidade, são novos protocolos técnicos, principalmente evitando a contaminação cruzada intra-hospitalar. Então, foi esse o nosso cronograma, mas ao lado desse cronograma de tomada de decisões, que fundamentalmente foram decisões que mudaram a estrutura, nós tivemos todo um cronograma de protocolos de treinamento. Para vocês terem uma ideia, eu vou destacar alguns aqui. A nossa CCIH, até hoje, já treinou mais de 1.600 pessoas, sejam eles de todas as profissões, pessoal da limpeza, pessoal da engenharia, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, alunos, e etc. Um trabalho muito grande, coordenado e eu acho que perfeitamente executado. Nós tivemos também auditorias em EPIs, mais de 260 auditorias de EPIs que nós comprávamos ou que nós ganhávamos em doação. A CCIH dizia se era pertinente ou não o uso em unidades COVID ou em outras unidades. E várias outras atividades que o tempo não me permite ler todas, só estou destacando algumas, foram, aqui na linha do tempo, implementadas no Hospital São Paulo. Queria destacar também que já no início de abril, agora é muito mais, esse número cresceu, o desenvolvimento de projetos científicos sobre COVID. Várias especialidades aqui no Campo São Paulo e também em outros campi começaram a pesquisar essa doença para novos conhecimentos, né? Então, cumprindo seu papel, cumprindo o papel da assistência e pesquisa na produção de novos conhecimentos. Então, aqui as equipes fizeram várias ações, mais de 2.000 ações da equipe. Notar que essa foto é do início da primeira quinzena de janeiro. E nesse cartaz está escrito novo coronavírus. Então, é um banner trilingue da Covid, já para ensinar as pessoas os principais sintomas de febre, tosse, dispneia, e o agravamento já no início, nem o carnaval nós tínhamos aqui. A comissão ainda, com ações de testando máscara e testando aventais, foi uma fase difícil, porque nós tínhamos poucas máscaras no mercado para comprar, e também a qualidade das máscaras que pudesse minimizar os riscos de contaminação do nosso profissional de saúde e também dos pacientes. Também a avaliação dos equipamentos de proteção individual, não só máscaras, e a equipe, eu queria destacar a equipe multiprofissional do hospital, que sem ela, sem o trabalho multiprofissional, e eu não estou falando só profissionais da área da saúde, todos os profissionais da engenharia, da limpeza, da área administrativa, da área financeira, todos os profissionais se uniram para que desse certo o nosso enfrentamento para a Covid-19. Esse aqui é um exemplo de treinamento, o professor Eduardo Medeiros aqui treinando uma das equipes, ressaltando novamente
1.600 participantes, as visitas técnicas da equipe em todas as unidades de internação do pronto-socorro, e a equipe de enfrentamento do Hospital São Paulo, composta por toda a diretoria, eu já citei todos os diretores, a CCIH, as lideranças médicas, a Escola de Medicina, a Escola de Enfermagem, as chefias de saúde mental, engenharia, gerência de hospitalidade, odontologia, serviço social, ambulatório, recursos humanos, todos, SESMIT, gerência de enfermagem, tecnologia da informação, todos eles foram importantes, sem nenhuma exceção, no enfrentamento a essa pandemia. Nós fizemos computados mais de 76 reuniões, seja nossa, seja com a reitoria, seja as outras reuniões, seja na Secretaria do Estado da Saúde, fora os meetings via web para o enfrentamento da saúde. Também a equipe do Hospital São Paulo participou da equipe de enfrentamento da Unifesp, onde vários outros atores importantes, liderando o enfrentamento na Unifesp, o Hospital São Paulo estava presente, seja pela superintendência, seja por outras diretorias ou pela própria CCIH. Produzimos vídeos que estão disponíveis nas redes sociais, como, por exemplo, a técnica para colocação e retirada de EPIs. Isso está disponível, serviu de treinamento não só para o nosso hospital, como muitos hospitais. Nós fizemos, o professor Eduardo já falou alguma coisa, nós testamos mais de 3.300 pessoas de sorologia, dando uma positividade de quase 13%, que para um hospital que está enfrentando, não é uma taxa muito elevada, o que significa que nós estamos seguindo corretamente os protocolos e os cuidados de contaminação. Nós fizemos essa quantidade enorme de PCRs, né, que é aquele exame que identifica o vírus quando o paciente ou funcionário tem sintomas. Realizamos mais de 1.900 em pacientes, 30% estavam contaminados e mais de 1.400 em profissionais, mais de 40% estavam contaminados. Hoje, a taxa, isso se modifica, isso aqui é a taxa de hoje, de ocupação da nossa UTI, 81% da Covid, UTI Covid, 71 leitos, 81% de taxa de ocupação e 63% de taxa de ocupação das enfermarias. Criamos novas unidades, como a UIR, que eu já me referi, sala vermelha, sala laranja, 66 leitos novos a mais, só para antes da Covid, e mais 52 leitos a mais para o enfrentamento da Covid. Das unidades não Covid, também nós temos uma taxa de ocupação de 65% de UTI e de 70% de unidades de internação, porque nós continuamos a internar infarto, AVC, atropelado, baleado, etc. Tudo que um hospital não deve virar as costas ao Sistema Único de Saúde. Esse aqui é o crescimento da nossa capacidade instalada em UTI e aqui de enfermaria. Este aqui são os números de internações. Das 1.300 internações, quase 700 pacientes estavam positivos e alguns que suspeitos se testaram negativos, né? E esse é o número que eu disse inicialmente. O hospital acompanhou mais de 7.000 doentes que procuram a UTI e não só fez o primeiro atendimento, como a equipe de voluntários dos alunos ligavam várias vezes para os doentes para saberem se estavam bem ou não, e se não estivessem bem, eles voltavam para o hospital. Aqui a nossa taxa dos nossos óbitos, que são 198, 64% foram acima de 60 anos, mais de 2/3, ou quase 2/3 eram homens,
E a gente acompanhou, isso foi desenvolvido com a diretoria e a TI, 55 gráficos, indicadores, né, que se transformam em gráfico. Todos os dias a gente acompanhava e acompanha os diferentes aspectos da pandemia. Eu destaquei apenas alguns, por exemplo, este, que mostrou para nós a estabilização, como o professor Eduardo já se referiu aqui no município de São Paulo. Esse é o número de atendimentos por semana da nossa UIR. Tem uma curva mais estável aqui. Claro que a gente não toma nenhuma decisão de desmobilização das enfermarias, porque a gente tem que esperar os 14 dias, precisa esperar a questão da abertura da cidade e esse movimento interior capital que surgiu aí no sentido de oferecer a capacidade instalada para o Estado. Esse aqui é o crescimento dos casos mais leves até os casos mais graves. Esse aqui é o número de internações que cresceu. Hoje está nesse número que eu falei, quase 700 internações. E esse diapositivo é um que eu gosto muito de mostrar, são as internações durante todos os dias. Você vê, os azuis são as internações não Covid, e os vermelhos, internações Covid. Quero ressaltar que a Unifesp e o Hospital São Paulo não virou as costas. É um termo, quero dizer que a quem é totalmente Covid está virando as costas, foi uma decisão, mas o nosso pronto-socorro continuou atendendo os pacientes não Covid. Aqui é um gráfico que a gente acompanha o número de internações, é a linha preta, e o número de saídas, é a barra somatória entre altas e óbitos de Covid e não Covid. Aqui, a grande maioria das nossas saídas, felizmente, são de altas, são os azuis. Os óbitos totais do hospital, um pouco mais de 1/3 foi por conta dos doentes Covid. Esse aqui é o acompanhamento diário dos óbitos. Nós tivemos picos elevados de óbitos, 5 ou 6 por dia, e a maioria, felizmente, foram baixos. Aqui, óbitos somente Covid. E aqui é uma comparação entre os mesmos meses do ano passado, 2019, e esse mês da mortalidade. Então, em todos os meses, março, abril, maio, junho, e aqui a somatória geral, nós tivemos mais óbitos do que o mês correspondente do ano passado. Portanto, a contribuição do óbito Covid foi significativa na performance da mortalidade institucional do Hospital São Paulo. Esses aqui são dados de toda a SPDM, uma grande instituição que tem mais de 2.000 leitos, então também mostrando a tendência do município de queda da taxa de ocupação, tanto de enfermaria quanto de UTI. Recebemos muitas doações, eu vou dizer logo isso, essa aqui especialmente do Banco Pactual, Eurofarma, Península e Arteres, que nos possibilitou abrir mais 31 leitos de UTI. O pessoal da infraestrutura e da engenharia, com mais de 3.700 procedimentos, seja de conserto, seja de compra, seja de higienização, atuou em todos esses dias, e isso transformado em dinheiro, foram quase 15 milhões de reais, seja em compra de equipamento, seja em conserto de equipamento. Aqui são eles atuando, e quando a diretoria decidia, a CCIH decidia, o comitê decidia, olha, precisamos ampliar e abrir mais UTIs, eles trabalhavam a noite inteira e horas depois nós tínhamos, felizmente, unidades prontas. Aqui são aparelhos de anestesia que compramos e recebemos. Essa aqui foi uma entrega da Secretaria do Estado da Saúde de 20 respiradores que recebemos há pouco tempo. José Roberto, desculpe, você me ouve? Eu só pediria para os encaminhamentos finais, eu peço desculpas
para que a gente possa dar o seguimento. Agradeço muito, peço desculpas. Obrigado, Zé Roberto. Ok. Aqui o mobiliário, quanto nós gastamos com mobiliário. Esse aqui foi o total de doações em dinheiro e em materiais, são 22 milhões de doações, a quem a gente agradece, e aquelas doações não contabilizadas, como, por exemplo, entrega de marmitas, ou de bolo, ou de uma pizza, coisa que, como a gente procura dizer, enche a alma muito mais do que o corpo. Aqui o número de funcionários necessários contratados via concurso público ou via hospital, dando um impacto grande de funcionamento. Esse aqui o consumo diário de luvas, consumo diário de máscaras e consumo diário de aventais, aumentando muito a despesa do hospital nesses itens. Tem também ações em todos os hospitais da SPDM, estou passando rápido, porque senão seria crucificado aqui. Aqui, aí a enfermagem com capacitação através do nosso sistema de maneira contínua, capacitando todos os profissionais de saúde. Aqui são os grandes patrocinadores, a Unifesp, as duas escolas, o Hospital São Paulo, a Colsan, a SPDM, vários programas para doação, os doutores do samba, os voluntários, o famoso tracatrá, e eu queria dizer isso, desculpe a correria, porque é difícil resumir todas essas semanas em 15, 20 minutos, porque a gente está envolvido nisso todos os segundos, desde o início da pandemia. Muito obrigado e estou à disposição para perguntas. José Roberto, muito obrigado. Realmente são informações muito preciosas. Eu queria passar a palavra para a professora Virgínia Junqueira, para que possa fazer as palavras iniciais e a apresentação do nosso convidado, o professor Jair Nilson Paim. Muito obrigado. Muita honra, professor. Igualmente. Boa tarde a todos e todas nesse nosso congresso, que está sendo um sucesso, né, com milhares de inscritos. Eu tenho a honra e a alegria de apresentar o professor Jair Nilson Paim, médico, professor titular do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia, e nosso grande pensador do movimento da reforma sanitária brasileira, nosso grande lutador do SUS. E neste momento, né, onde se fala muito do SUS, mas a gente sabe como o SUS está desfinanciado, né, e está pouco preparado para enfrentar esta pandemia, o esforço que os trabalhadores do SUS estão fazendo, e eu tenho certeza que a fala do professor Jair Nilson saberá honrá-los. Muito obrigada, professor, por ter aceito esse nosso convite. Eu lhe passo a palavra. Muito obrigado, professora Virgínia. Boa tarde a todas as pessoas que estão acompanhando esta mesa, meus colegas de mesa, Eduardo, José Roberto, professor Nelson, também agradeço especialmente o convite. E eu gostaria de começar registrando a satisfação de poder participar desse congresso acadêmico da Unifesp, me sentindo, inclusive, além de honrado, com uma satisfação e um dever de responsabilidade diante do quadro sanitário que nós estamos enfrentando. São quase 2 milhões de casos oficiais notificados e mais de 72 mil mortes nesta semana, acompanhando, portanto, o acúmulo de óbitos que nós tivemos ao longo deste ano. Nós temos, portanto, uma média, ainda que estabilizada, em torno de 1.000 e poucos óbitos por dia nas últimas semanas, mas enfrentamos uma situação de um país que se caracteriza por extremas desigualdades regionais, raciais, étnicas, com uma população pobre e muito pobre, que varia entre 66 milhões de habitantes a 100 milhões de habitantes, de modo que o auxílio de proteção social está alcançando 65 milhões de brasileiros e de brasileiras, e ainda assim nós temos problemas de conseguir uma adesão maior da população às medidas que estão sendo usadas para o controle dessa epidemia.
No caso brasileiro, além dessa situação social que muitos de nós já conhecemos há bastante tempo, nós temos uma particularidade de enfrentarmos simultaneamente 4 tipos de crises. A crise sanitária, agravada, portanto, pela pandemia, a crise econômica, que já vinha se manifestando desde 2014, a crise social, em que chegamos a alcançar 13,5% dos brasileiros e brasileiras com desemprego, e também uma crise política, que no momento temos condições de examinar as possibilidades, inclusive, de ela se transformar numa crise institucional. Então, diferentemente da maioria dos países do mundo, nós estamos numa situação que agregamos às crises econômica, social e sanitária uma crise política que não somos capazes ainda de visualizar o seu desfecho. O SUS, como chamava a atenção a professora Virgínia, enfrenta uma situação de uma pandemia quando se encontrava extremamente constrangido, fragilizado e, eu diria mesmo, em alguns aspectos, reduzido. A revista Ciência e Saúde Coletiva da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a nossa Abrasco, fez um número especial em 2018 em que apresenta uma visão crítica dos 30 anos de SUS. E, considerando as várias dificuldades que foram listadas pelos quase 100 autores que participaram daquele número especial, o resumo que poderíamos fazer desse número especial é que, apesar dos obstáculos, o SUS tinha muito de produtivo, muito de positivo e algo de comemorar. Mas o subfinanciamento crônico que o SUS vem enfrentando desde o seu início se aguça com aquilo que os economistas chamam de um desfinanciamento, especialmente a partir de 2016, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Emenda Constitucional 95. Só para que tenhamos um indicador, por causa desta Emenda Constitucional 95, foram retirados 2,5 bilhões de reais no ano passado por causa dessa emenda. Então, o SUS se encontra constrangido por esse conjunto de crises econômica, política e social, pela falta de prioridade dos governos, pela correlação de forças desfavorável para uma política social mais universal e abrangente, sobretudo a partir de 2013, com limitadas bases de sustentação política e sofrendo, portanto, daquelas políticas chamadas de austeridade fiscal, que para alguns mesmo chamam de um austericídio consentido pela população brasileira. Nós vamos ter uma eleição em 2018, com um novo governo que se inicia em janeiro de 2019, e vamos atravessar o ano de 2019 quando o tema saúde não era um tema central, era um tema periférico, porque indicava que o governo que então tomava posse tinha outras prioridades, especialmente no âmbito dos costumes, na questão da preservação ou não da Amazônia, da questão ambiental, da questão econômica, mas saúde não era um tema muito especificado nas políticas de governo. Nós vamos encontrar a saúde em 2019 recebendo 122 bilhões que foram aplicados. Vamos encontrar uma estrutura de serviço de saúde, particularmente 6.658 hospitais, dos quais 36% eram públicos, portanto, em apoio ao SUS. Tínhamos em torno de 426 mil leitos, mas muitos foram fechados entre 2009 e 2020. Dos leitos de UTI, que são muito importantes diante dessa pandemia, cerca de 17.900
eram da rede pública. Mas quando nós vamos examinar com um zoom de uma situação mais voltada para aparelhos, para equipamentos mencionados na última apresentação, que são muito importantes, como os respiradores, as bombas de infusão, monitores de ECG, monitores de pressão, praticamente cada um desses tipos de aparelhos, equipamentos que se usam nas UTIs, no caso do SUS, eles representavam 10% do conjunto dos equipamentos disponíveis no Brasil. Isso sem falar das desigualdades regionais, porquanto a maior parte desses equipamentos das próprias UTIs e hospitais se concentram no sul e no sudeste brasileiro. Apesar de toda essa situação, nós vamos encontrar nos trabalhadores de saúde, nos profissionais de saúde, em gestores estaduais e municipais, um esforço muito grande para buscar ampliar as UTIs, conseguir mais equipamentos, criar hospitais de campanhas e, especialmente, exercitar aquilo que eu chamaria de uma resiliência, que é uma ação criativa frente aos obstáculos. Nós que acompanhamos o SUS há muito tempo, verificamos que exatamente é por esta via que o SUS tem conseguido se manter. Um exemplo foi citado nesse instante, quer dizer, a luta para consertar respiradores que estavam, de alguma forma, não em utilidade, não sendo usados. Nós temos, portanto, a partir da epidemia, que acionar os acúmulos institucionais e as próprias potencialidades que o SUS, em todo o seu arcabouço legal da Constituição, passando pelas leis e pelas normas, dispunha para fazermos frente a esta pandemia. O próprio Ministério da Saúde fez o seu esforço ao longo dos primeiros meses do ano de 2020, até que, em 16 de abril, com a saída do primeiro-ministro da Saúde, o ministro Mandetta, nós vamos ter uma repercussão negativa em relação à própria condução ou coordenação do Ministério da Saúde. O que vai se caracterizar, portanto, é uma ausência, uma inação, uma inércia, ou mesmo um boicote do governo federal às iniciativas estaduais e municipais. O investimento atual, e eu gostaria muito de frisar esse aspecto para aquelas pessoas que agora estão mais se voltando para entender o que é o SUS, que o investimento atual do governo em relação ao SUS representa R$ 3,60 por dia para cada brasileiro e brasileira. Seguramente é um valor muito inferior a uma passagem de ônibus utilizada em qualquer uma das capitais brasileiras. Nós vamos, portanto, encontrar neste quadro um esforço quase que hercúleo das pessoas que militam no trabalho cotidiano em defesa do SUS. De modo que os desafios que se colocam do SUS nessa pandemia passam necessariamente pelo reforço da infraestrutura, pelos equipamentos, pelos insumos, pelos estabelecimentos que precisam ser recuperados ou mesmo reconstruídos, pelo pessoal. Os trabalhadores, os profissionais de saúde têm sido muito maltratados, vamos dizer assim, pelo conjunto das políticas de saúde, pelo reforço aos laboratórios, pelo apoio ao complexo econômico industrial da saúde, pelo reforço a toda a área de ciência e tecnologia que vem sido, de alguma forma, esvaziada no país nos últimos 5 ou 6 anos. Com as características que essa pandemia está revelando, estão sendo reveladas por essa epidemia no momento, nós precisamos cuidar melhor do fortalecimento da vigilância em saúde, articulando-a com atenção primária para poder penetrar mais em relação aos territórios e, portanto,
exercitar a capilaridade que esta política de atenção primária, através da estratégia de saúde da família, permitia. Precisamos cada vez mais utilizar incremento das ferramentas informacionais com novas tecnologias para desencadeamento de ações visando a contenção da ocorrência de novos casos. Mas, além desses aspectos, que eu diria que tem a ver especificamente com o SUS, não podemos esquecer de quanto é necessário proteger a saúde dos trabalhadores e profissionais de saúde, junto de outros trabalhadores que também exercem as suas atividades com pacientes ou com pessoas suspeitas de contaminação em relação ao coronavírus. Nós vamos, portanto, ter um testemunho, e eu acho que nós, os três participantes desta mesa, não fazemos isso como um autoelogio, mas como um reconhecimento da importância desse trabalho coletivo realizado pelas universidades públicas do nosso país, contribuindo com inquéritos de prevalência, fazendo testes de vacinas, fazendo testes de equipamentos, reforçando os seus laboratórios de virologia, atuando no sequenciamento genético, aceitando, em determinadas situações, competir com editais visando o enfrentamento da Covid-19, como recentemente em abril, um edital aberto pelo CNPq. As universidades públicas e centros de pesquisa, que são articulados a ela, como a Fiocruz, o Butantan em São Paulo, etc., já apresentavam uma produção científica da maior relevância no nosso país. Entretanto, para o grande público, essa pandemia permitiu uma maior visibilidade da sua produção. Quando eu comecei a fazer algumas dessas apresentações diante da pandemia, eu chamava a atenção que a cada 3 horas um trabalho científico era publicado sobre a Covid-19. Na semana passada, no Dia da Ciência, pesquisadores, sobretudo de São Paulo, que escreveram um artigo num grande jornal de circulação de São Paulo, chamava a atenção que são 12 artigos publicados por hora, sem considerar os pré-prints, os estudos preliminares. Mais de 15 mil trabalhos novos nos periódicos de base internacional Web of Science sobre coronavírus nos últimos 6 meses. Desde março, publicações sobre o tema cresceram 2.000%. E o Brasil, diziam esses pesquisadores, está entre os 11 países com mais trabalhos sobre Covid-19, à frente da Suíça, da Holanda, do Japão e da própria Coreia do Sul, que muitos têm chamado a atenção da importância desse país no controle da pandemia. E mais, 98% dos trabalhos que são publicados no Brasil vêm das suas instituições públicas. Do ponto de vista da extensão, que é outra contribuição das universidades, a própria realização dos trabalhos, das atividades nos seus hospitais universitários, dos seus ambulatórios, dos centros de saúde vinculados às faculdades de medicina e outras unidades de saúde, já indicavam, portanto, um destaque muito grande de um compromisso para além da pesquisa. Aqui no Nordeste foi criado a Rede Covida, que é ciência, informação e solidariedade, que articula esforços da Universidade Federal da Bahia com a Fiocruz, no sentido de acompanhar toda a produção científica acerca da Covid e produzir textos de ampla circulação para orientar gestores. Aqui mesmo no Nordeste ainda, nós temos o chamado Consórcio Nordeste, que reúne os governadores e tem o apoio de uma comissão científica de alto nível para orientar as políticas públicas definidas por esses governadores. Nós temos, em São Caetano do Sul, com participação inclusive de docentes da Unifesp, todo um trabalho de articulação da atenção primária
com a vigilância em saúde. Nós temos várias unidades da federação dispondo de observatórios de análise política ou de observatórios sobre a própria Covid, que, em tempo ágil, dispõe de informações com uma fidedignidade reconhecida. Aqui, em Salvador, nós temos um trabalho no instituto que eu participo, chamado de Isca em Casa, em que semanalmente nós passamos a disponibilizar informações e debates sobre a pandemia. E nós vamos ter também um aspecto bastante importante, que é a participação das universidades em ações vinculadas à SBPC, à OAB, à ABI, à Abrasco, à Academia Brasileira de Ciência, naquilo que se chama de Marcha Virtual pela Vida, que resultou num documento entregue ao Congresso Nacional. Além dessas atividades de pesquisa e de extensão, as universidades contribuem com a formação de recursos humanos, com a perspectiva de integralidade da atenção, articulando com os serviços de saúde, especialmente através das residências, através dos mestrados profissionais e de cursos de graduação que, embora suspensos durante essa epidemia, alguns alunos, como professores, começam a ter atividades de apoio aos serviços de saúde. A maior parte da bolsa de residentes, né, a educação permanente, todas são ações que articulam o ensino das universidades com os serviços de saúde do SUS. Indiretamente, essas universidades também contribuíram, através da Abrasco, na elaboração do Plano Nacional de Enfrentamento da pandemia Covid-19, já que o governo federal não tem exercitado a sua coordenação nacional, esse movimento permite, portanto, atuar para juntar, mobilizar vontades para enfrentarmos essa situação. Concluindo, portanto, essa apresentação, para não me estender além daquele tempo que foi programado, eu queria fazer essa conclusão exortando a todos os presentes para ficarmos atentos ao orçamento de 2021, que deve ser debatido no Congresso a partir do mês que vem. Porque, se o governo ainda insistir em exercitar na saúde a emenda constitucional 95 e retirar os créditos adicionais conquistados em 2019 pelo SUS, a partir da pandemia, nós vamos ter os valores de 2017. Quer dizer, esse era um dos grandes problemas da emenda constitucional 95 e que todos os brasileiros devem estar atentos e as brasileiras atentas às decisões do Congresso Nacional. Se isso ocorrer, nós vamos tirar cerca de 35 bilhões de reais em comparação com o orçamento atual. Concluindo, o SUS pode reencontrar na sociedade civil de onde ele nasceu e com a qual ele mais se articula e mais se mobiliza, as forças que necessita para que não transformem o SUS no seu simulacro. Então, com isso, as universidades públicas, as pessoas que trabalham no SUS, que defendem o SUS, poderão ratificar, reiterar a sua defesa ao direito à saúde. Essa, portanto, é a nossa esperança. Muito obrigado. Professor Genilson, nós que agradecemos. Eu passo ao Wagner, que coletou algumas questões, Wagner, para comentário dos palestrantes. Por favor. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria colocar que a gente teve uma grande quantidade de comentários positivos em todas as apresentações, uma quantidade grande de pessoas elogiando o Congresso. A gente teve algumas perguntas relacionadas à questão das desigualdades sociais, né? A gente teve pessoas comentando sobre a possibilidade de isolamento para as pessoas que precisam sair de suas casas, né, para trabalhar, que tem que enfrentar o transporte público.
a gente teve algumas colocações a respeito da abertura, né, que está havendo em muitos estados, inclusive em São Paulo, né, dessa flexibilização da chamada quarentena. A gente teve muitos elogios ao SUS, a gente teve bastante elogios à universidade também, né, e os comentários apontando apontando a necessidade de um SUS forte e de uma universidade também forte para enfrentar toda essa questão da pandemia. E a gente teve também foram essas questões que as principais questões que a gente teve. A gente teve uma grande quantidade de participações e foram essas temáticas que prevaleceram durante os apontamentos. Agradeço. E eu queria juntar uma que é o seguinte: Dr. Ferraro descreveu um esforço gigantesco que a atenção hospitalar está fazendo, né? Então, eu gostaria que o professor Janilson também pudesse falar. Se nós tivéssemos uma atenção básica, que desde o início tivesse feito rastreamento de casos, pudesse orientar e acolher aqueles que precisariam ser isolados como contatos, se nós não teríamos muito menos sobrecarga, como estamos tendo ainda nos nossos prontos-socorros, enfermarias e UTIs. Ou seja, a epidemia, ela não pode ser um caso de UTI e respirador, tá certo? Isso é o momento final, quando as coisas já não deram certo, e para algumas pessoas, obviamente, não digo que será inevitável, mas será muito provável, por causa de fragilidades dessas pessoas, por pertencer ao grupo de risco. Mas o papel da atenção básica, que foi, nesses últimos anos, detonada, professor Janilson, eu gostaria que o senhor desse uma palavra a respeito. Eu começaria? Sim, professor. Sim? Pois não, então. Acho que o primeiro aspecto é em relação à questão das desigualdades que o Wagner nos trouxe. Quer dizer, as várias pesquisas que estão sendo realizadas pelas universidades públicas e também pelos serviços de saúde, cada vez mais demonstram que o SUS não está conseguindo viabilizar um atendimento em relação à equidade, que é uma das possibilidades, uma das diretrizes do SUS. Porque para isto precisa não só de reconhecer as desigualdades na distribuição da doença em termos regionais, em termos de distritos sanitários, de raça, cor, de etnia, de gênero. Não basta isso. Para que se enfrente a questão do ponto de vista da equidade, supunha políticas de saúde que reconhecessem a diferenciação da nossa população. E até mesmo as comunicações que o governo fazem, ou os governos fazem para a população, essas comunicações não conseguem ser sensíveis para serem dirigidas a públicos específicos. Então, eu acho que esse é um ponto importante, porquanto as várias investigações que têm sido realizadas têm mostrado que são os territórios mais periféricos das grandes cidades, as populações de mais baixa renda, os negros e as negras passam a ter um risco bem maior, inclusive de não ter acesso quando precisam, até mesmo das UTIs, a situação dos nossos indígenas. Então, este conjunto de quadros esses quadros serem examinados do ponto de vista epidemiológico e orientar o planejamento e a gestão muito mais por uma ação voltada para a equidade do que propriamente para um atendimento igual para todos, já que esses todos são bastante diferenciados. Então, esse é um primeiro aspecto que eu queria destacar em relação à igualdade, à desigualdade e à equidade do ponto de vista de política e de planejamento de saúde. A segunda questão em relação às UTIs e atenção primária. Eu concordo inteiramente com a professora Virgínia que a atenção básica, a atenção primária, sobretudo quando ela está muito integrada com a vigilância em saúde, que vai, inclusive, além da vigilância epidemiológica, ela tem um potencial muito grande de atuar para reduzir determinados tipos de danos e de riscos. Entretanto,
eu compreendo que, da forma com que a epidemia e depois pandemia chegou ao Brasil, né, e especialmente quando foram detectados casos os mais graves possíveis, eu me colocando no papel dos gestores, claro que eu pensaria primeiro em suprir as UTIs, os hospitais, os atendimentos de urgência e emergência para essas pessoas. Só que nós já passamos quase 4 meses. E é necessário, por isso que eu enfatizei muito na minha fala, resgatar o papel da atenção básica. Essa atenção básica, que foi exemplo para o mundo todo, publicado nos mais importantes periódicos do mundo, que o Brasil tinha uma atenção básica igual ou melhor do que a do Reino Unido, isto vem sendo destruído desde 2017. E o golpe de misericórdia foi dado no ano passado, quando a ideia de território foi esvaziada para uma ideia de consumidor. Então, eu acho que essa é uma oportunidade também de nós discutirmos que uma atenção básica que fica esperando atender a demanda espontânea e não sai buscando quais são as populações de risco, essa atenção básica teria muita dificuldade de se articular com a vigilância para poder controlar essa epidemia. E, para concluir, eu gosto sempre de lembrar, nós temos aqui um epidemiologista, o Eduardo, que quando eu estudava epidemiologia, eu aprendi de que mortalidade é diretamente proporcional à incidência e à letalidade. Ora, o hospital, a UTI, pode sim, se ela é bem organizada, se ela é bem equipada, reduzir a letalidade. Mas se a incidência continua crescendo e se nós não temos efetivamente as condições de rastrear, de acompanhar os casos, os suspeitos, os contatos, os comunicantes, a incidência tende a continuar a subir até que se consiga uma espécie de imunidade de massa, imunidade coletiva, seja naturalmente, que é o que nós não queremos, ou seja, através de vacina. Então, acho que esse é um ponto importante, que tudo que nós poderíamos ter feito, não fizemos, porque no Brasil nós temos um dos melhores sistemas de vigilância em saúde da América Latina. Entretanto, para fazer esse rastreamento, precisávamos de ter testes, precisávamos de ter as condições para fazer o RT ou PCR, não apenas fazer drive-thru para poder examinar se o indivíduo foi infectado ou não. E isto tolheu também muito as equipes que tinham todas as condições de fazer investigação epidemiológica de casos, de penetrar nos territórios e, com isso, contribuir para a redução da incidência. Professor Medeiros, doutor Ferraro, por favor. Bom, professora Virgínia, realmente, se as condições... como eu disse no início, são as verdades que foram reveladas do SUS por conta da pandemia, né? Então, toda vez que o professor Jair Nilson já citou, demonstrou a fragilidade que, infelizmente, o Sistema Único de Saúde teve que enfrentar nessa pandemia. E não foi por necessidade de informação e de solicitação, seja com gestor local, seja via universidade, enfim, nós sempre apontamos o desfinanciamento, nunca nos importamos com a fiscalização e com os controles, nunca. Aliás, queríamos o controle social, queríamos a fiscalização sobre o sistema, mas nós não podíamos imaginar que o desfinanciamento chegasse a tal ponto. Chegou a pandemia, equipamentos quebrados, poucas unidades de internação e falta de profissionais capacitados para esse enfrentamento. E o mais cruel disso, que quem teve que enfrentar toda a pandemia foi o Sistema Único de Saúde. No começo, o sistema privado foi por conta do início da pandemia, o que vinham da Europa, como o Eduardo falou. Mas hoje, quem enfrenta toda a despesa, todo o custo implementado é o Sistema Único de Saúde. Evidentemente que a atenção básica precisa funcionar. Se funcionar melhor,
a atividade hospitalar trabalha mais tranquila. Trabalha mais tranquila. Uma prova disso aqui, professora Virginia, é que nós tivemos que montar uma unidade chamada de WIR, que são insuficientes, estados gripais, que se funcionassem bem a atenção mais básica, nós pegaríamos esse esforço para a atividade hospitalar. Eu concordo com a senhora e com o professor Jair Nilson. Bom, embora certamente nenhum sistema de saúde está preparado para enfrentar uma epidemia como essa, né? Isso nós vimos no mundo inteiro, nós cometemos alguns erros estratégicos, né? Eu acho que a questão da testagem foi isso levantado pelo professor Jair Nilson, isso foi muito importante. Deixamos de provavelmente a gente subestimou no início o processo, né? Mesmo entre colegas, isso pelo governo federal, isso foi subestimado. E deixamos de aproveitar redes que estavam instaladas. Nós temos uma rede de genotipagem, de tratamento e de acompanhamento de pacientes com HIV, de diagnóstico, estruturada no país. E nós resolvemos centralizar em instituições que não davam conta do processo. Por melhor que foi o trabalho do Instituto Adolfo Lutz, por exemplo, aqui em São Paulo, fantástico, mas não tinha como, né? O número de casos ficou tão grande que não tinha como dar conta toda e dar uma resposta satisfatória. Eu vejo claramente isso que aconteceu no Hospital São Paulo. Por sorte e por esforço conjunto, nós tínhamos, no momento da pandemia, um laboratório de virologia preparado para dar um diagnóstico rápido em 24 horas. Então, a professora Nancy, coordenando, o laboratório estava estruturado para isso, por um caminho que foi feito desde a epidemia de H1N1 em 2009 e toda a preparação do laboratório, nós conseguimos organizar esse sistema dentro do hospital. E isso muda a realidade totalmente. Quer dizer, você conhecer o diagnóstico rápido, saber para onde o paciente vai, você isolar rapidamente, isso muda o cenário epidemiológico. Se a gente tivesse feito uma resposta desta forma, desde o início, lá em fevereiro, organizado um sistema de testagem rápida, isolamento dos positivos, avaliação dos contactantes, acionando todo o sistema público, sistema de saúde de atenção básica, naquele momento de acompanhamento das pessoas doentes em casa, com condições adequadas, avaliando oximetria em casa. Quanto custa um aparelho de oximetria? Talvez no atacado, 150, 200 reais. Quer dizer, se você tendo um aparelho que você pudesse fazer esse acompanhamento, internando os mais graves, deixando dessa loucura que foi o início de todo mundo procurar o hospital, mas aí a população se sentia amparada para ter um acompanhamento domiciliar, por teleconferência, telemedicina, nesse acompanhamento, realmente a gente talvez tivesse uma realidade um pouco diferente da que nós tivemos, né? Porque aí você teria como dar uma assistência digna e priorizando os recursos adequados em cada nível de assistência. Claro, é uma doença gravíssima, mesmo a gente, isso concordo totalmente com o professor Jair Nilson, uma parcela dessas pessoas, embora seja pequena, 3%, 5%, vão para a UTI. E realmente é um paciente muito grave. Claro que se você tem um acometimento, uma taxa de incidência muito grande na população e crescente, óbvio que você aumenta o número desses casos que vão ser internados e vão para a unidade de terapia intensiva. E realmente é uma doença que tem algumas características um pouco diferentes. Mesmo a gente, como infectologista, acostumado com paciente grave, a gente também sentiu que era um pouco diferente daquilo que a gente estava vivenciando. Mas, entretanto, eu acho que ainda dá tempo, né? Porque a gente precisa organizar esse sistema de forma adequada.
ver as experiências que deram certo, aprender com as experiências que deram certo e realmente a gente trazer para cá aquilo que for melhor, e realmente o Brasil provou, né? Eu acho que se a gente não tivesse, com toda a deficiência, uma resposta como foi dada pelo Sistema Único de Saúde, provavelmente a gente teria uma situação muito pior, de uma catástrofe muito pior do que está acontecendo ainda no Brasil. Eu acho que realmente isso é uma questão que a gente tem que estar muito atento, né? Quer dizer, a questão do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde é realmente a raiz de uma catástrofe, porque novas epidemias virão, certamente, né? A gente vai ter outras e a gente precisa aprender com o que aconteceu nessa situação. Doutor Ferraro, quer falar? Sim, algo que eu esqueci de comentar, e eu vou usar a última frase do professor Medeiros. Sim, nós estamos aprendendo uma nova reestruturação hospitalar, mas o que a gente tem que aprender definitivamente é que não é possível discutir a menor o orçamento necessário da saúde nesse país. Não é possível, né? O SUS estar 1 centavo que seja subfinanciado. Não precisa de 1 centavo a mais, mas não podemos consentir 1 centavo a menos, porque acontece o que aconteceu. E outras pandemias virão. Então, começaremos todos nós, a população, os gestores, as universidades, a trabalhar o Congresso Nacional, porque isso é suprapartidário, apesar de ser óbvio, isso, como foi construído o SUS, suprapartidariamente, isso não pode ser mais discutido, assim como a própria educação, mas agora a ênfase na questão saúde. Vamos discutir do necessário para cima, nunca para baixo. Eu tinha esquecido de comentar essa questão do financiamento do Sistema Único. E a gente, vamos lembrar aqui aos que estão nos ouvindo, né, que ao contrário dos países europeus, no Brasil, o orçamento do SUS, o financiamento do SUS, mais da metade é privado, e menos da metade é um orçamento público, o que é um absurdo, né, frente principalmente ao quadro social que nós temos hoje, de empregados informais, de desempregados, ou seja, nós temos uns 150 milhões de brasileiros que dependem exclusivamente do SUS. Então, acho que isso fica, né, muito marcado aqui, eu acho, na fala de todos, né? E a sobrecarga que incumbe aos prontos-socorros e à atenção hospitalar, quando a atenção básica não tem o pessoal que merece. E nós que somos professores da Unifesp e que acompanhamos os estudantes aos serviços, nós sabemos o déficit de pessoal que existe em cada unidade básica de saúde, em cada pronto-socorro, em cada enfermaria. Nós sabemos disso muito bem, porque nós somos testemunhas desse déficit de pessoal e do esforço enorme que os trabalhadores do SUS fazem para enfrentar essa situação desde antes e principalmente agora. Professor Nelson, eu lhe passo a palavra. Puxa, eu, com muita tristeza, que infelizmente, nós temos que encaminhar para o final, né? Mas foram apresentações muito densas, muito preciosas para reflexão e que estão absolutamente inseridas, né, no tema, né, desse grupo de professores iminentes, de pensadores da saúde do Brasil, que é a pandemia, SUS e universidade. É muito curioso nós constatarmos que no momento da emergência, da mesma maneira que foi colocado aqui, que sem o SUS a tragédia seria absolutamente impossível de se avaliar, como, apesar de tudo, essa reorganização rápida e que eu estenderia daquilo que a própria universidade e o seu papel. O professor Medeiros chama a atenção de que no momento dessa pandemia, que não é a primeira, né? Estamos numa pandemia, mas as epidemias anteriores e as que virão, evidentemente, aonde se concentra a maior possibilidade de uma reorganização de recursos que possam oferecer uma resposta pronta,
uma resposta rápida, né, para os anseios da sociedade. E gostaria de finalizar esta mesa dizendo que, mais do que nunca, o papel das políticas públicas relacionadas à educação e à saúde são absolutamente essenciais para o desenvolvimento da nossa nação. Queria dizer que o SUS, na sua lógica de não deixar ninguém para trás, e dentro de uma lógica da humanística e de empatia, e não dentro de uma lógica mercantilista, digamos assim, ela é absolutamente essencial. E vou finalizar com uma frase, digamos assim, que disse hoje pela manhã, mas que eu diria que a universidade e o SUS precisam ser exibidos, né? A saúde e a educação pública, vou repetir novamente, não são despesas, mas são investimentos na dignidade da nossa nação. Desta forma, eu gostaria então de agradecer a todos aqueles que nos deram o prazer da sua audiência. Gostaria de agradecer ao professor Eduardo, professor José Roberto, professor Jair Nilson, professor Wagner e professora Virgínia, pela oportunidade da nossa universidade poder oferecer um debate de tamanho nível, de tamanha densidade, de tamanha importância. Muito obrigado a todos vocês, e muita honra e muita satisfação do nosso congresso acadêmico poder contar com falar de uma coisa tão essencial, que é o nosso Sistema Único de Saúde. Muito obrigado e até breve. Até. Que bom. Puxa vida. Eduardo, Zé, muito obrigado. E em especial ao professor Jair Nilson, que eu não conhecia de nome, né? E estávamos torcendo muito para que desse tudo certo, e deu. Professora Virgínia, enfim, foi muito bom. Eu acho que, a rigor, a gente precisaria não de 1h30, mas de umas 15 horas, né, para poder discutir, enfim. Então, para mim, foi uma honra imensa, viu? Uma honra imensa. Grande abraço. Eu tinha um professor... Professor Jair Nilson, eu vou lhe escrever, tá bem? Tudo bem. Meu neto foi fundamental aqui hoje. O seu neto foi a salvação. As novas gerações. Tá bom. Que bom. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Um grande abraço, meninas, também. Estão com os braços, vão ficar com os braços doloridos. Tchau, boa noite. Obrigada, doutor Ferraro. Obrigada, professor Medeiros. Tchau, Wagner. Tchau. Obrigada, professor Nelson. Tchau. Tchau. Até. Tchau, obrigado pelo apoio na retaguarda. Ai, meu Deus, ele vai nos fechar? Acho que sim.